Olá, eu sou Evandro Júnior, o seu novo professor do módulo de Eclesiologia Bíblica, de Teologia Sistemática 4 também. E nós hoje começaremos um novo módulo, não é? E nós veremos agora aqui o programa desse módulo, né? O módulo de doutrina da igreja. Tá? Nós estudaremos basicamente aquilo que a Bíblia, a história e também a teologia sistemática ensina sobre igreja. Nós veremos a natureza da igreja, aquilo que essencialmente nós entendemos na Escritura do que é uma igreja bíblica. Nós veremos isso. Nós veremos também as características dessa igreja, não é? O que significa biblicamente uma igreja, como identificá-la, não é? Então, nós veremos também as marcas de uma igreja verdadeira e veremos o desenvolvimento disto, não só a partir dos reformadores, também veremos, mas antes dos reformadores, os primeiros séculos da igreja cristã, naquilo que é chamado da grande tradição do cristianismo, até mais recentemente os nossos dias, né, com aquilo que é chamada de marcas de uma igreja saudável. Nós veremos tudo isso dentro desse tópico. Também nós veremos como assunto deste módulo a autoridade e os deveres da igreja. Não é? Nós veremos acerca dos deveres da igreja para com a sociedade, digamos, mas também o indivíduo e os seus deveres para com a igreja. A questão da autoridade, nós veremos a relação entre a igreja e o Estado, tá? Bem como também o governo da igreja. Aqui nós discutiremos, analisando as diferentes perspectivas sobre a forma de governo de uma igreja, tais como a forma de governo representativo, também chamado de presbiteriano, forma de governo congregacional e a forma de governo episcopal. Veremos as variações de cada uma dessas posições, visto que não são posições, digamos assim, inflexíveis, elas têm suas diversidades, né? Mas nós entenderemos o que cada uma quer dizer dentro da sua própria tradição teológica, os versículos usados pelos congregacionais, tanto batistas quanto outros congregacionais, presbiterianos, episcopais, diferente da vertente, quer seja metodista, anglicana, mesmo católico. Nós veremos essas posições e as bases de cada uma delas e finalizaremos aí também com um assunto sobre os meios de graça. Aqui nós estudaremos especificamente os assuntos relacionados a batismo e ceia. Sobre batismo, estudaremos o significado do batismo, como o batismo é apresentado na Escritura, especificamente no Novo Testamento, modos de batismo, aspersão, a fusão, imersão, não é? Os argumentos para esses modos de batismo, veremos também sobre quem deve ser batizado, e aí nós estudaremos sobre as diferentes tradições teológicas acerca disso, tanto a tradição credo-batista, a tradição pedo-batista. Dentro da tradição pedo-batista, estudaremos as diferentes tradições pedo-batistas, não é? Como, por exemplo, uma visão mais sacramentalista sobre o batismo, que é a visão anglicana, uma visão luterana sobre o batismo e mesmo a visão pedobatista reformada, né? E nós veremos também as suas contraposições, tá? Obviamente fazendo também uma objeção contra a perspectiva sacramental católico-romana e a sua defesa da regeneração batismal. Nós também faremos objeções depois de apresentarmos essa posição. Enfim, estas são as sessões que nós estudaremos, nós passaremos aqui as nossas próximas semanas. Espero que seja um bom momento que vamos ter juntos, tá? Agora, para já, sem mais demora, vamos estudar aqui sobre a natureza da igreja. Bem, o que é uma igreja e por que tem esse nome, não é? É importante a gente considerar aí mesmo a sua origem etimológica também, tá? A expressão igreja, que no inglês significa church, não é? A expressão church, ela tem a sua origem do escocês, né, o Scottish, kirk, né? E a expressão kirk, ela também tem uma relação com o alemão Kirche, né?
ou Kirche, para ser mais literal na pronúncia, tá? Que é uma derivação do grego kriakos, né? Kriakos significa pertencer ao Senhor, né? Então, é dessa expressão kyriakos que deu origem à expressão kirche, né? E também do escocês kirk, que depois veio desenvolver naquilo que a gente chama em inglês de church, tá? Agora, a expressão igreja, como nós temos numa forma, digamos assim, mais comum, tá? Principalmente numa derivação um pouco mais literal do latim, né? O espanhol, por exemplo, iglesia, mesmo o português igreja, está muito mais próximo também àquilo que a gente chama de eclesia, tá? E nós veremos agora o que significa esse termo mais comum para a igreja no Novo Testamento, eclesia, tá? Que é a origem principal do termo na língua moderna, quer seja em português ou noutros idiomas, tá bem? Vamos ver agora mais sobre isso, tá? Bom, para a gente entrar nesse mérito, nós temos que entender primeiramente que existem pelo menos duas definições possíveis de igreja. Vamos considerar aqui no sentido teológico, tá? Ah, bom, dessas duas definições sobre igreja, existe ali uma diferença no que significa igreja como o povo de Deus no Antigo Testamento. Tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui a primeira posição que afirma que a igreja é a comunidade de todos os crentes verdadeiros de todos os tempos. Essa aqui é uma abordagem, digamos assim, mais comum, mais evangelical sobre igreja, tá? E ela é mais ampla do que a próxima abordagem, que afirma que a igreja é a comunidade de todos os verdadeiros crentes desde o Pentecostes. Então, você observa aí destacada a expressão desde o Pentecostes, porque realmente é para a gente fazer uma distinção com o ponto de cima. Enquanto o ponto de cima afirma que a igreja é a comunidade de todos os crentes verdadeiros de todos os tempos, ou seja, a igreja sempre existiu, na segunda posição afirma que ela existe desde o Pentecostes. Tá? Parece ser uma leve distinção, mas existe aqui tradições teológicas que firmam-se a partir desta última definição, naquilo que é chamado de dispensacionalismo, entendendo que a igreja não existia antes do derramar do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Tá? E isso toca principalmente aquilo que nós chamamos de relação intertestamentária, né? Entre Antigo e Novo Testamento, e como o povo de Deus se relacionava com essa transição do Antigo para o Novo Testamento. De acordo com essa segunda definição, a igreja, né, não inclui os verdadeiros crentes do Antigo Testamento. Bem, fica claro, né? Se a igreja é a comunidade de todos os verdadeiros crentes desde o Pentecostes, pressupõe que isso não incluía aqueles que vieram antes do Pentecostes. Faz sentido, não é? Ok. Bom, ainda sobre definição, que é o ponto da nossa aula de hoje, há várias passagens na Escritura que nos levam a considerar que deveria ser preferível afirmar que a igreja inclui não só aqueles que vieram a partir do Pentecostes, mas mesmo todos aqueles antes do Pentecostes, se eram crentes em Jesus, deveriam também ser considerados como igreja. Isso pelas seguintes razões. Vejamos, por exemplo, a Bíblia diz em Efésios 5:25 que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tá? Ou seja, nós sabemos que a igreja de Cristo é o objeto da salvação do Senhor Jesus. Jesus ele se entrega pela igreja. E não tem como alguém ser salvo se não for através do Senhor Jesus Cristo. Não é? Por isso, todos aqueles que são salvos, independentemente do tempo, eles devem necessariamente pertencer a este corpo, visto que Cristo amou
este povo especificamente, ao ponto de se entregar no Calvário por ela, tá? Pela igreja. Então, isso requer um entendimento mais abrangente do número dos salvos, indo além, obviamente, ou anteriormente ao Pentecostes. Vamos ver ainda aqui um outro aspecto. Hebreus capítulo 12, né, afirma, versículo 1, 23, o autor de Hebreus diz que, portanto, nós temos também, ou estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele fala isso no capítulo 12. Esse, portanto, aí faz uma relação com aquilo que foi dito anteriormente. Essa conjunção aí, ela tem um propósito de explicar, né, ou de concluir algo a partir do que foi dito anteriormente. Né? Veio uma notícia no capítulo 11 de Hebreus e agora, portanto, por isso, por causa disso, que foi dito anteriormente, agora capítulo 12. Nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E que grande nuvem de testemunhas é essa que o capítulo 12 começa falando? São aquelas testemunhas do capítulo 11. É Abraão, é Jefté, é Sansão, é Raabe, é Moisés, ou seja, os crentes do Antigo Testamento, tá? Mencionados no capítulo 11, no capítulo 12 é dito que forma juntamente conosco uma nuvem de testemunhas. E sabe um detalhe interessante? Mais à frente nós observamos, né, que este povo é chamado de Assembleia dos Primogênitos. Tá? Ou seja, quando o texto bíblico afirma, né, que há uma assembleia dos primogênitos, né? Especialmente no versículo 23, né? Ainda desse capítulo 12, nós observamos o autor dizendo: e chegamos à universal assembleia. A expressão para assembleia aí é igreja. Chegamos à universal igreja, a igreja grande, universal, internacional, a igreja dos primogênitos, que está inscrita nos céus, ou arrolada nos céus. E chegamos a Deus, o juiz de todos, o Espírito dos justos, que já estão lá, já estão aperfeiçoados. Por isso, Hebreus 12, versículo 1, fala de testemunhas. Hebreus 12, versículo 23, diz que esta testemunha é a testemunha de primogênitos que já estão nos céus, ou seja, os primeiros que chegaram aos céus antes de nós, tá? E que nós nos reunimos a eles, já mesmo sendo da nova aliança, nós nos reunimos a eles e eles são igreja tal como nós, tá? Ah, então apresenta essa unidade do povo de Deus da antiga e da nova aliança como sendo uma só igreja. E Atos capítulo 7, versículo 38 diz: este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhes falava no monte Sinai, com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Esse texto de Atos, né, 7:38 é um texto muito curioso, porque nós observamos, né, na verdade, em todo o capítulo 7, que é uma pregação de Estevão, não é, aos judeus que conheciam bem a Torá, conheciam a lei de Deus, e ele está falando sobre Moisés. Né? Moisés falou aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta como eu, versículo 37. A ele ouvireis, está falando aqui, profetizando sobre Jesus. E agora o versículo 38, Estevão fala que este, ou seja, Moisés, é aquele que esteve entre a congregação no deserto. A expressão para congregação aqui, ela foi retirada da Septuaginta, tá? Que é a tradução grega do texto hebraico do Antigo Testamento, que traz para a palavra kahal, né? A palavra para congregação no Antigo Testamento, a Septuaginta traduz como eclesia. Então, o diácono Estevão aqui está falando que Moisés esteve na igreja
que passeava no deserto, a igreja que peregrinava no deserto. Para o Estevão, que pregou esse sermão no capítulo 7 de Atos, havia uma igreja na peregrinação no deserto, a qual Moisés estava lá. Tá? Robert Raymond, na sua obra, né, A New Systematic Theology of the Christian Faith, essa obra aí, né, uma nova teologia sistemática da fé cristã, ele fala algo que analisa com muito mais cuidado isto que eu venho vos dizendo agora. Ele diz: a Septuaginta, quase universal, né, traduz a expressão kahal, pode verificar aí, eu vou destacar aqui para você, essa expressão aqui hebraica, kahal, e edá, essa expressão aqui, ó, edá, essas duas expressões que estão presentes, às vezes juntas, né, no Antigo Testamento, por exemplo, no texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 6, nós observamos essas duas expressões sendo mencionadas em conjunto. Por exemplo, Êxodo 12, versículo 6 diz: E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, usa duas expressões, né, kahal e edá, para falar de congregação e igreja. Um texto tão curto, usando as duas expressões que no Novo Testamento será traduzido como igreja a partir da Septuaginta, traduzindo esse texto do hebraico. Também está presente em Números 14, versículo 5, isso perpassa todo o Antigo Testamento. Tá? Agora, a Septuaginta também traduziu essas expressões por uma palavra grega chamada sinagogue, né? Que significa local de reunião, que no Novo Testamento nós lembramos muito bem, esse nome é muito parecido com aquilo que nós ouvimos como sinagoga. Né? Então a expressão sinagoga é uma expressão retirada da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, para falar da congregação do povo judaico, do povo do Antigo Testamento. Tá? Então, essa expressão sinagogue significa um local de assembleia, um local de reunião, mas ela já era usada no Antigo Testamento, a partir da Septuaginta. Deuteronômio, nós observamos também a expressão sendo traduzida dessa maneira, uma assembleia para o Senhor, né? E também a expressão kahal sendo traduzida como eclesia, né? Que vem, que é originado de uma expressão chamada ekalel, né? Que significa convocar um povo para uma assembleia, convocar pessoas para uma assembleia. Então, observe aí essa relação de sinagogue com eclesia, né? Convocar para uma assembleia, um ajuntamento. Tá? Ou seja, na medida em que a expressão eclesia, que era uma palavra usada no Antigo Testamento para falar da reunião do povo judeu, né, em seus ajuntamentos solenes, quer seja para ouvir a lei, quer seja para um jejum, ali era chamado que aconteceu uma eclesia. A partir disto é que os escritores do Novo Testamento empregaram esse termo de forma geral para designar o povo de Deus como uma entidade local e corporativa. Algo muito curioso, né? Porque no Novo Testamento o povo de Deus também vai ter exatamente esses termos, né? Convocação, ajuntamento, assembleia, igreja. Tá? Tudo isso foi retirado do Antigo Testamento. Assim, vamos considerar algumas coisas para resumir aqui e aprofundar um pouco mais. A Igreja de Deus, nos tempos do Antigo Testamento, enraizada inicial e profeticamente no proto-evangelho, ou seja, Gênesis 3,15, é dito, Deus fala, Deus prega o evangelho, né? A primeira vez Adão e Eva, e diz que da semente da mulher sairá um que esmagará a cabeça da serpente. Obviamente, uma profecia, uma promessa sobre a vinda do Messias, a vinda de Cristo, né? Então, a Igreja de Deus, ela, como povo de Deus, nasce a partir daquela promessa.
Tá? O povo de Deus é o povo da promessa. Então vem uma promessa de um povo salvo a partir de Gênesis 3,15. A descendência da serpente, a descendência da mulher. E da descendência da mulher surgirá um descendente. Pactualmente, a igreja de Deus, o povo de Deus, ele existia entre os patriarcas, não é? Assim como diz Romanos 11, né? Romanos 11, versículo 28, o povo de Deus existia através dos patriarcas. É isso que o apóstolo Paulo fala, né, quando ele argumenta acerca dos privilégios da nação de Israel. Ele diz em Romanos 11, 28, assim que quanto ao evangelho, né, aquela promessa, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, ou dos patriarcas. Né? Então, Paulo fala de uma união entre o povo de Deus por causa de vós, os gentios que são crentes, os judeus são amados por causa dos patriarcas que eram crentes. Tá? E a partir dali floresceu principalmente um povo crente, uma igreja dentro da nação. Tá? Um povo eleito dentro de uma nação eleita. No entanto, essa igreja não era equivalente à nação de Israel. É importante deixar isso muito claro, que o povo de Israel muitas vezes é chamado de povo de Deus no Antigo Testamento, mas não significava que a nação em si mesma era a própria igreja. Tá? Pois sempre houve alguns que não eram crentes, nós sabemos. Às vezes haviam muitos em Israel que não eram crentes, somente um pouco, de um punhado de judeus que era crente, né? Nos tempos de Elias, por exemplo, né? Havia 7.000 que não tinham se prostrado, mas pense na quantidade de judeus que existiam nos tempos de Elias. E Deus separar 7.000, bem, é um remanescente, não é? Ou seja, dentro daquela nação havia às vezes poucos, às vezes muitos, que nunca foram nada mais do que somente descendência física de Abraão. Tá? Só tinha a genética de Abraão, mas nunca possuíram nada além do que uma circuncisão exterior, na carne. Tá? E assim, eles não eram verdadeiros filhos de Abraão, porque, conforme diz Paulo aos Gálatas, os filhos de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão. Portanto, nem todos aqueles que são de Israel são verdadeiramente israelitas, como diz Paulo também em Romanos 9. Tá? Uma terceira consideração é que a verdadeira igreja do Antigo Testamento era a semente espiritual de Abraão, conforme a gente vem falando até agora. Tá? Somente aqueles que tinham a fé no Messias profetizado em Gênesis 3, versículo 15, o descendente que vinha de Sem, não é? Oriundo de Noé, o descendente que viria de Abraão, o descendente que viria de Jacó, né? O descendente que seria rei e viria a partir de Davi e se assentaria no seu trono, somente aqueles que tinham fé neste Messias, neste Mashiach, esse descendente que ainda viria, aqueles que tinham fé é que eram verdadeiramente os israelitas, aqueles que eram no coração e não meramente na carne. Tá? A quarta consideração aqui também é que esse mesmo povo espiritual da antiga aliança, essa igreja que existia dentro de um Israel maior, essa igreja composta de remanescentes, gente eleita, salva, convertida, permanece na nova aliança. Esse mesmo povo continua na nova aliança através dos eleitos somente, formando aquilo que chamamos de igreja visível, que é composta somente por aquelas pessoas que Deus sabe que é eleito, que é crente, embora nem sempre isso esteja visível aos nossos olhos, né? Que não pode sondar os corações, acessar o foro íntimo da alma. É o tipo de igreja que só a onisciência de Deus prescruta, né? Mais à frente nós teremos aula só sobre a igreja visível e a igreja invisível, como essas duas se relacionam. A quinta consideração, tanto o povo de Deus no Antigo Testamento quanto o povo de Deus no Novo Testamento formam uma só igreja. Não são dois povos,
Jesus não morreu pela igreja, por um povo, mais um outro povo, tá? Jesus só tem um povo. No Antigo e Novo Testamento, Deus só tem um povo, que é a igreja. Foi por esse povo que Jesus morreu, né? Efésios 2, versículo 13 a 16, deixa isso muito bem claro, diz que Deus derrubou a parede de separação e fez um só povo, um só homem, desfazendo a inimizade que havia entre judeus e gentios. Tá? Então, do ponto de vista da Escritura, não existem dois povos amados por Deus, existe apenas um povo espiritual, e esse povo é a igreja, que existia desde os tempos de Gênesis e existirá até o fim do mundo. Tá? E a sexta consideração, qualquer tentativa de manter uma rígida descontinuidade entre Israel e a igreja desconsidera a unidade deste povo na história da Bíblia e nos textos bíblicos aqui apresentados. Nós vimos que a Bíblia apresenta esta igreja, esse único povo espiritual existindo nos tempos dos patriarcas, né? Este povo do Antigo Testamento, também chamado de nuvem de testemunhas, era chamada de a Igreja Universal Assembleia dos Primogênitos, tá? Fazendo referência ao nosso irmão Abraão, a nossa irmã Raabe, o nosso irmão Jefté, nosso irmão Sansão, mencionados no capítulo 11, no capítulo 12, sendo chamados de igrejas. Portanto, essas são aí as considerações dessa nossa primeira aula. Espero que o assunto tenha ficado muito bem claro para você. Qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários e mesmo no grupo do Instituto Bíblico de Albânia. Espero você na nossa próxima aula. Até já!